Fala galera, meu nome é Lucas Fala galera, Guilherme aqui falando. e hoje a gente vai falar sobre Ghost Producer e como ganhar dinheiro, como o que mais a gente fala sobre isso. Assiste até o final para descobrir uma das melhores formas de ganhar dinheiro com música eletrônica, valeu? Vamos nessa. A primeira coisa que a gente precisa saber é o que são Ghost Producers. Então, a gente precisa entender que isso não existe só no mercado da música. A tradução literal, Ghost Producer é produtor fantasma. Isso também existe, por exemplo, no mercado de livros. Ghost, basicamente, para quem não sabe, é o fato de você ser um fantasma numa indústria, independente de qual indústria seja. Por exemplo, na indústria dos livros, né, dos escritores, é muito comum você pagar alguém para escrever um livro para você que não tem tanta capacidade. E no mundo da música, tem o que a gente chama de Ghost Producer, que é você produzir a música para alguém que ou não tem tempo, ou não tem habilidade, ou simplesmente quer facilitar o processo, e ele te paga para isso. É importante te dizer o que não é Ghost Producer, porque a gente está falando sobre uma forma de ganhar dinheiro com música, tá? Mas não é uma forma fácil, não é uma forma que você vai ganhar dinheiro sem trabalhar, não é nada disso, porque quando a gente fala sobre ganhar dinheiro na internet, etc., sempre aparecem essas dúvidas, né? Será que é alguma coisa honesta? Será que é alguma coisa íntegra? Ou é um esquema de pirâmide. Ou é um esquema de pirâmide? Mas aqui, tudo que a gente vai passar para vocês é com o máximo de integridade, com o máximo de honestidade. São estratégias que não são novas, são coisas que já são validadas, são feitas por brasileiros, por gringos, e são coisas que funcionam. Então já tem pessoas, a gente já ganha dinheiro com Ghost Producer há um tempo. A gente conhece pessoas que já vivem disso também. Então é tudo feito com muita honestidade e com muita integridade, tá certo? Não é um esquema de ganhar dinheiro fácil e rápido. Um benefício muito grande, tem vários benefícios, mas um deles é a liberdade geográfica. Você pode trabalhar com Ghost Producer e morar onde você quiser. Você precisa de um computador, de um fone bom. A gente vai falar em outro vídeo sobre os materiais necessários. Mas você tem essa liberdade de você fazer o seu horário, trabalhar onde quiser. E uma coisa que vou deixar o Lucas falar melhor, você pode ganhar em dólar ou em euro, mesmo morando no Brasil. Na verdade, eu acho que atualmente a maior vantagem de você ser produtor musical no Brasil, né, produtor Ghost, é que a maioria das plataformas trabalham em dólar. E como o Brasil só está indo de mal a pior, e os dólares só aumentam, cada ano que passa a gente acaba ganhando mais, vendendo os tracks no mesmo valor, né? Então, as músicas que a gente vendia 5 anos atrás, hoje são muito mais valorizadas. E você consegue ganhar bem, né? Mensalmente, vendendo poucas tracks, relativamente poucas tracks. Exato, e sem falar no benefício de você ganhar dinheiro fazendo uma coisa que você ama. Então, hoje, não sei qual é a sua situação, se você trabalha com horário fixo, se você é CLT, mas muito provavelmente você tem que aturar um chefe chato, você tem que cumprir horário, você tem que responder a demandas, sendo que você poderia estar construindo seu próprio horário, fazendo aquilo que você gosta o dia inteiro, que é produzir música, que é o que a gente ama, o que a gente gosta de fazer, e ainda sendo muito bem pago para isso. Então essas são algumas das grandes vantagens desse mercado muito maduro lá fora. No Brasil já tem pessoas ganhando muito dinheiro com isso, mas que ainda dá para a gente desenvolver e para a gente amadurecer ainda mais esse mercado aqui no Brasil. Tirando que é o caminho óbvio também, né? Se você é DJ, se você é produtor, no começo de carreira, se você parar para olhar a trajetória de todos esses grandes artistas que a gente tem hoje, em algum momento eles tiveram que passar pela produção. Pela produção fantasma, pela coisa. Eles tiveram que passar por essa etapa, porque não tem jeito, é a forma mais comum de produtores musicais, principalmente produtores musicais de música eletrônica. Perfeito, e eu já sei o que alguns de vocês vão falar, porque a gente conversa com muita gente sobre isso. E geralmente nesse ponto da conversa é a hora que o pessoal vem e fala. Aí começam as desculpas. A primeira delas é, mas eu não tenho um super estúdio para conseguir fazer isso. E aí, Lucas, precisa de um super estúdio para conseguir produzir música? Com certeza não, né? A gente tem os maiores produtores musicais que eu já conheci, eles trabalhavam em casa produzindo no máximo um par de monitores. E eles com certeza conseguiriam produzir uma música só com headphone ou algo do tipo. Né? O Skrillex mesmo é uma ótima referência. É um dos maiores produtores da atualidade e acho que ele fez um vídeo uma vez que ele comentou que ele já produziu muitas músicas só com um fonezinho intra-auricular, em avião, um notebookzinho na estrada, então assim, o equipamento realmente é o de menos, é mais mesmo o seu conhecimento. Perfeito, e o nosso próprio exemplo mesmo, durante muito tempo, na verdade até hoje, assim, boa parte das nossas músicas, mixagens e masterizações, Lucas fez num fone de ouvido, no headphone, e é como ele falou, é você conhecer o seu equipamento, você saber como é que ele é, você escutar muita música no seu equipamento, né? Você tem um fone, se você tem um monitor, e aí você ter esse conhecimento para poder fazer suas mix e masters, mas você não precisa de um super estúdio, uma sala tratada, é claro que essas coisas ajudam.
Mas a maioria das pessoas que a gente conhece hoje que tem essas coisas não começaram dessa forma e ganharam muito dinheiro antes de ter essas coisas. De ter um estúdio, uma sala tratada, de ter monitores caros. Então você hoje consegue. Essa, inclusive, é uma das grandes revoluções da produção musical como um todo. Porque antigamente, de fato, você precisava de um estúdio, você precisava contratar uma banda. Você não tinha o que a gente tem hoje, que é instrumentos virtuais. Você não tinha um contact para você conseguir botar lá um piano. Você precisava de um piano acústico, imagina. E hoje, com o notebook, você tem uma infinidade de timbres, de presets, de coisas que você não teria se fosse há 20, 30 anos atrás. Então a gente precisa aproveitar essa oportunidade e esse novo contexto, né? Uma outra coisa que a galera se pergunta muito quando tá começando a aprender sobre esse universo de Ghost, né, de venda de tracks, é se existe demanda. Será que existe demanda para esse tipo de serviço? Será que existe demanda para Ghosts? Ou será que isso é uma coisa muito pequena, um mercado muito pequeno? Vou falar uma coisa sobre isso. Não, tem esse ponto que a gente tava conversando mais cedo, que na época que a gente começou nesse mercado de Ghost, foi tipo 2016, né? 2017. Por aí. A gente tinha um site, basicamente, né? Se tinha outros, eram completamente desconhecidos. E hoje você tem uma infinidade de sites, né? Se você pesquisar Ghost Production no Google, você vai ter aí facilmente mais de 5, 6 sites que já são conhecidos por todo mundo. Então, é algo que a galera não acredita, mas, tipo assim, tem muito mais gente do que se imagina que precisa de tracks, que não sabem produzir, que nem eu falei, às vezes o cara tem um sonho de começar no mundo da música eletrônica, ele vê que hoje você ser só DJ é o mínimo, né? Todo mundo já é DJ. Hoje o mínimo já é você ter uma música. E o cara vê que é uma curva de aprendizado, você aprende a produzir e tudo mais, e descobre que tem uma plataforma que ele consegue ir lá e comprar a música e já lançar no dia seguinte. Então é um atalho que muita gente escolhe e, como a gente falou mais cedo, né? Pra galera que é lá de fora, comprar uma track ali de $300, $400, é a mesma coisa que comprar uma track aqui de R$400, né? Pra gente acaba sendo bem mais viável, pra eles é super viável e a gente aqui no Brasil recebe muito por isso. Então tem sim, com certeza, mercado grande e tem ainda, né, mercado não explorado ainda, que a gente tem estudado, né, e trabalhado em cima e que vale muito a pena. Uma história interessante sobre isso que eu tava lembrando aqui enquanto o Lucas estava falando. Em 2019 a gente teve a oportunidade de ir no ADE, em Amsterdã. E a gente já era Ghost nessa época, a gente já produzia algumas tracks. E a gente conheceu um russo, não vou me arriscar a falar o nome dele, nem lembro na verdade. Mas ele era um dos donos de um desses sites grandes de Ghost. Era o maior, eu acho, que é aquele EDM Ghost Production, que é um azulzinho, tem um logo azul. E ele marcou lá com a galera que ia estar no ADE, que era a produtora Ghost, né? A galera que produzia pro site dele. Ele marcou um encontro lá. E eu lembro que a gente parou para conversar com ele, a gente trocou várias ideias com ele, mas uma coisa que me chamou a atenção foi justamente sobre isso que o Lucas estava falando. Isso era 2019, tá? Isso aí foi antes da pandemia, inclusive, já tem bastante tempo. Nessa época, se eu não me engano, só tinham 2 ou 3 sites, diferente de quando a gente começou que só tinha um. Em 2016, em 2019 tinham 2 ou 3 sites. E esse rapaz, ele já falou pra gente naquela época que ele achava que o mercado de Ghost ia só crescer e que ele já estava fazendo muito dinheiro com isso. Então você imagina, ele até comentou com a gente assim, com um tom meio de artista frustrado, não sei se você lembra, que ele falou assim, pô, uns 2 anos atrás eu vim aqui, eu era um DJ produtor iniciante com um pendrive cheio de demo para mostrar e acabou que não deu em nada. Hoje eu voltei aqui como palestrante, dono do site, e eu tenho dinheiro para, sabe, botar um banner aqui caríssimo se eu quiser e etc. Então, assim, ele já estava mostrando ali em 2019 o potencial desse mercado. É uma coisa interessante também, a empresa dele era ele, o pai e mais um assistente. Então você já vê o potencial que esse mercado tinha, o tanto que ele já estava fazendo dinheiro com aquilo e não era nem um terço do que é hoje, 2025, tá? Então hoje a gente já tem vários outros sites, você tem várias outras formas de fazer dinheiro com isso também. E eu não tô nem tocando num assunto que também a gente vai falar no outro vídeo, que é inteligência artificial. Porque aí já entra no outro papo, já entra no outra seara. Mas de fato, o mercado tem muita demanda. E existe também uma demanda para clientes fixos. Então isso era uma coisa que já existia antes desses sites começarem, que é você ter um cliente fixo. E vários artistas grandes hoje que o cara não tem tempo de produzir a música, ou às vezes ele começa a ideia, mas precisa de alguém para terminar. A gente conhece, que a gente não pode falar, obviamente, por uma questão ética, mas a gente conhece pessoas, amigos nossos, que são ghosts de artistas grandes e que são muito bem pagos por isso. É claro que a gente não tá falando assim, você vai começar agora nesse mercado,
Você não vai ter um artista grande assim já de primeira, ok, mas é um lugar que você pode chegar lá, que você pode atingir. E às vezes você não precisa atingir um artista gigantesco para você conseguir ter uma renda interessante com isso. Às vezes você atinge um artista menor. Às vezes você atinge aquela pessoa que ele tem uma outra carreira, é muito bem sucedido com ela e tá por hobby na música eletrônica. Eu tinha um cliente meu, essa história é engraçada, que ele era um advogado super famoso, ganhava muita grana e resolveu ser DJ. E assim, por hobby, por puro hobby. Só que ele não queria, ele não tava afim de aprender a produzir, sabe, de aprender teoria musical, tudo isso. O que ele preferiu fazer? Poxa, você quer fazer... A minha ideia é essa, que eu quero fazer uma música assim, assim, assim. Você quer fazer pra mim? Então tá. E aí ele me pagava muito bem por isso, porque era uma pessoa muito bem sucedida financeiramente e que queria explorar esse mercado novo, né, como hobby, ser DJ, enfim. Então tem esse setor também, tem esse segmento que pode ser explorado. Você já teve um cliente assim também, né? Uma pessoa que tinha grana, que era de um outro mercado e que queria explorar por hobby a música eletrônica. E tem também a galera que nem sabe que quer a música, mas ela quer. Por exemplo, tem muita gente que tá nesse caminho, né? Às vezes é um DJ de casamento, ou é DJ mesmo, é de eletrônico e tal, e toca todo dia, e ele nem sabe que existe um mercado de ghost. E aí quando você aborda esse cara e fala da oportunidade, enfim, convence ele de trabalhar com você, você abre um mundo pra ele que ele nem sabia que existia e você fideliza esse cara. Então eu tive muitos clientes assim por anos, e a gente fazia pelo menos tipo uma track por mês, e aí depois ele começou a evoluir na produção, aí fazer coprodução, né, que o Guilherme falou de mandar um pedaço da música, às vezes ele fez ali no início, às vezes ele fez uma ideia de drop e ele te manda pra você finalizar. E quando você consegue fidelizar, entregar um trabalho pra esses caras, né, vira um freela aí, um cliente de muitos anos. E ele acaba indicando para outras pessoas e filtros. E entra num ponto interessante que eu ia falar também sobre tudo isso, que é o jeito errado de se pensar sobre esse mercado e o jeito certo. O jeito errado é você, como a maioria faz, produzir um tipo de música, coloca no tipo de site e reza. É o que a gente chama de método reza. Você reza para que as tracks vendam. Isso é melhor do que não fazer, não me entenda mal. Claro que isso é entre fazer e não fazer, é sempre melhor fazer. Só que existe um jeito muito melhor, que é você ter método, planejamento, você conseguir ter uma análise sobre o mercado, você conseguir entender o que o mercado está pedindo. É como o Lucas falou, você conseguir saber onde buscar esses clientes, como abordar eles, como fazer uma proposta, que são coisas que a gente que é mais dessa parte artística geralmente não tem contato. Então eu tenho um pouco de background com isso, porque eu formei ADM, eu vim dessa parte do marketing, então eu já via que nesse mundo do empreendedorismo tinha algumas ferramentas que a gente poderia pegar emprestado para esse mercado de ghost, de você saber como se profissionalizar mais. Porque querendo ou não, você está vendendo um serviço, você está vendendo um produto, né? É mais um serviço do que um produto, porque quando você tem um cliente fixo, você vai ter ali, provavelmente você vai fazer uma coisa que seja customizada, você vai ter que ter, idealmente, um contrato, você vai ter que saber acordar ali, poxa, quantas revisões eu vou fazer? Você já passou dor de cabeça com isso, né? De você não deixar definido quantas revisões você vai fazer e aí a pessoa ficar pedindo alterações, sabe? Então são coisas que você precisa ter essa noção, assim, do ponto de vista mais profissional. E isso pra gente é o jeito mais certo de você trabalhar nesse mercado, de uma maneira mais profissional, que passa ao mesmo tempo, vai passar uma melhor impressão para aquele cliente, vai aumentar aquela percepção de valor e vai te dar mais segurança. Vai ser melhor para você também do ponto de vista da sua própria tranquilidade. Quer contar alguma história sobre isso? Alguma coisa? É a minha história, né? Que Guilherme aí, mais do que meu pai, sabe que eu sou muito desorganizado. E eu sempre tive dificuldade de conseguir pegar o tempo que eu tenho livre, o tempo que eu podia, independente da fase da minha vida que eu tava, e falar, beleza, vou pegar dessas 2 horas que eu tenho aqui e fazer o melhor proveito dessas 2 horas. Né? E aí, supostamente, eu tinha que produzir alguma coisa, eu tinha que criar alguma coisa, eu tinha que enviar uma música para um site, e no final do dia eu terminava assistindo TikTok de dancinha. Então esse bicho aqui Faz parte. é um cara extremamente organizado e conseguiu me influenciar em muita coisa, muitas formas de eu conseguir otimizar o meu tempo. Porque, que nem ele falou, né? Você fazer pouco ou fazer qualquer coisinha ali é melhor do que você não fazer nada. Então, às vezes, sim, pelo menos o lance do procrastinador, né? Que eu vejo que é o problema de muita gente, é você olhar aquele, meu Deus, eu tenho que fazer uma track, você fala, como é que eu começo? Aí você tá sem ideia. Aí você não sabe por onde é que você faz, você não sabe o que é que tá vendendo, você não sabe a referência que você usa, você não sabe o preço que você vai fazer a track, você não sabe de nada. Então, quando você já tem tudo isso pré-definido, né? Então, quando você já estruturou tudo, você já sabe o que é que vende, você já sabe qual é o preço, você já sabe quais são as referências, você já consegue olhar para trás
que é um monstro, uma track que tem break, drop, hook, um monte de coisas. E você saber que, beleza, eu tenho 2 horas. Em 2 horas eu vou fazer aqui, vou montar um MIDI e vou montar uma bateria. Pronto. Você consegue todo dia fazer um pouquinho, fazendo esse checklist. E aí chega no final da semana, você tem ali 1 ou 2 tracks prontas para enviar. E tracks que ninguém vai falando é que vão vender. Por que vão vender? Porque tem todo um estudo por trás. A gente já fez pesquisa, né? A gente já tem meses e meses estudando esses sites e descobrindo o que é que vende, o que é que não vende, por quanto vende, por que é que vende. Então fica tudo muito mais fácil. Perfeito. E pra gente finalizar o vídeo de hoje, eu vou deixar uma pequena missão para vocês, que é justamente o que o Lucas está falando. Teoria é legal, a gente estudar, entender, etc. Mas nada se compara à prática. E às vezes uma pequena ação é o que você precisa para começar a ser feito em cadeia, que depois vai gerar resultados incríveis. Então eu deixo uma pequena missão para vocês, para quem ainda não tiver nenhuma conta, nenhum site Ghost. Escolhe um site. Pode ser o DM Ghost Production, pode ser o DM Warriors, pode ser o House of Tracks. Escolhe um deles e cria uma conta lá. Vocês vão ver que cada um tem um processo diferente de validação. Alguns vão pedir para você mandar uma foto com documento, outros vão pedir algum outro tipo de validação. Mas não importa, escolhe um deles e cria uma conta lá. Essa é a missão que eu vou deixar para vocês. Claro, né? Eu sei que algumas pessoas já têm, mas para quem não tem, eu vou deixar essa pequena missão para você já sair da inércia e já começar a executar, beleza? Esse foi o nosso episódio de hoje. Quem gostou, deixa um like, não se esquece de se inscrever no canal e deixar alguma mensagem aí para as pessoas. Deus nos abençoe. Amém. Vamos produzir tracks e ganhar dinheiro. Acompanha a gente, vê muita coisa boa pela frente.